O AVC, acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame, é a segunda maior causa de mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Fica atrás apenas de doenças do coração. Apesar disso, ainda há muita desinformação sobre este problema. Por isso, nós vamos conversar agora com a médica neurologista do Hospital Moriá, Keila Narimatsu. Keila, que já aparece aqui para mim na tela. Muito obrigada por participar aqui do Link News. A gente sabe que o aneurisma cerebral não apresenta nenhum tipo de sintoma, o que dificulta, um diagnóstico precoce. A pergunta é, a pessoa já nasce com uma predisposição que depois dos 40 que se manifesta? Boa noite. Boa noite, Viviane, a todos. Sim, a resposta é o AVC. O AVC, no caso do Tom, foi um AVC hemorrágico. Ele já deve ter nascido com essa predisposição, com uma fragilidade na parede dos vasos cerebrais e com isso, com os fatores de risco, as doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão, favorece a formação e o aparecimento de um aneurisma. No caso do Tom Veiga, os amigos relataram que ele enfrentava depressão e também problemas cardíacos. Então, isso pode ter contribuído. Sim, Viviane, a depressão, a ansiedade, as questões emocionais estão envolvidas, sim. Mas se eu for questionar e for colocar numa lista o principal fator de risco para o acidente vascular cerebral são as doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão sistólica não controlada. Diabetes, hipertensão, tudo isso contribui. Sim, eu vou falar alguns. O diabetes, a hipertensão, o colesterol, o sedentarismo, o tabagismo, obesidade, uma má alimentação e, sim, o fator genético de propício à formação de um aneurisma pode ter um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Essa elevação, essa pressão arterial, que no caso provoca esse rompimento, a pessoa um pouco antes, ela sente uma forte dor de cabeça, o que acontece? Algumas pessoas, 24 horas antes, alguns dias antes, podem sentir uma dor de cabeça, mas o fundamental é que quando ocorre o rompimento de uma artéria, de um aneurisma, há uma cefaleia, uma dor de cabeça muito forte, Viviane. Então, aquelas pessoas que têm uma dor de cabeça fora do habitual, de intensidade muito grande, que nós relatamos até como explosão, essas devem ficar atentas, pois pode estar acontecendo o rompimento de uma artéria e o AVC hemorrágico. Para quem tem casos na família, precisa procurar um médico, mesmo não tendo nenhum sintoma, como a gente falou, mas precisa fazer um check-up, vários exames, um acompanhamento? Sim, quanto à história familiar, seja de aneurisma ou de alguma doença cardiovascular, alguma doença neurológica, há importância sim dos familiares fazerem esse acompanhamento precoce para prevenir a ocorrência ou o aparecimento de alguma doença neurológica. Então, doutora, só para a gente finalizar, você falou que sentindo uma dor de cabeça forte, a pessoa tem que procurar o médico imediatamente para que evite uma tragédia. Sim, o AVC hemorrágico, que é responsável por 15% de todos os AVCs, a clínica principal é uma dor de cabeça intensa, de forte intensidade, de 10. Fora isso, pode ocorrer também um rebaixamento do nível de consciência, déficit motores, a parada de contactuar, mas o principal, no caso do AVC hemorrágico e o rompimento, é a cefaleia forte, súbita, de grande intensidade, que a pessoa nunca sentiu aquela dor na vida.
Eu ia finalizar, mas vamos fazer mais uma pergunta, que é uma dúvida, que foi até um caso na minha família, que uma tia, ela chegou a ter aneurisma cerebral, ficou internada por um período, e aí todos, inclusive os médicos, né, a equipe médica falou que ela poderia ter graves sequelas pelo quadro dela. E, por sorte, hoje ela está bem. Então, há relatos sobre pacientes assim. Sim, Viviane. Na dependência do tamanho desse aneurisma, da localização e do tipo de sangramento que aconteceu e da quantidade de sangue dentro da cabeça, sim, há recuperação. Há recuperação e, como a sua tia, uma qualidade de vida normal, uma vida normal. Por isso que é importante o conhecimento da existência dos aneurismas, do AVC, a prevenção e sim, se em algum sintoma diferente, como uma dor de cabeça muito intensa, procure imediatamente um pronto-socorro mais próximo. Tá certo, Keila. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima.